Olá pessoal, aqui José Luiz Junqueira da Jaule. Resolvemos gravar o nosso comentário mensal nesse formato de podcast em paralelo com a tradicional lâmina disponível no nosso website. Hoje eu estou aqui para falar sobre o mês de setembro de 2021, quando o nosso fundo caiu 9,7% contra 6,6% do Ibovespa. A queda do mercado de ações e do nosso fundo tem sido reflexo de um movimento quase que ordenado de aperto de política fiscal e monetária em boa parte do mundo emergente. Os países emergentes são incapazes de postergar políticas expansionistas como os países desenvolvidos. E o que a gente diz é que muito desse ciclo de aperto já estava programado para acontecer. E também da guinada das taxas de crescimento do mundo desenvolvido. Historicamente, dois fatores se sobressaem nas guinadas do mercado de ações. O primeiro deles são os ciclos de política monetária, dos juros, e o segundo deles são guinadas nas trajetórias dos lucros corporativos. No Brasil fica claro que o excesso do corte de 2020 e o tardio início da correção da política monetária trouxe uma pressão adicional para o nosso câmbio que se refletiu numa pressão sobre a alta do IGPM. Essa pressão cambial se somou à inflação de energia e alimentos que o mundo desenvolvido também vive, motivo pelo qual a nossa inflação desse ano não será tão diferente assim da inflação do próprio Estados Unidos. Para o ano que vem, sem espaço fiscal no nosso orçamento, inclusive por ser ano de eleição, com o câmbio já desvalorizado, então a pressão adicional por desvalorização cambial não deverá acontecer, juntamente com menores impulsos vindos do próprio crescimento global, que deve acomodar a inflação de várias coisas, de comida, de commodities, de energia, etc., desafiam a tese de que a gente vive um cenário inflacionário persistente por aqui. Isso somente ocorreria se nós passássemos por um ciclo de superaquecimento interno, coisa que hoje é muito improvável. Certamente esse momento macro pesa sobre as ações e tem se traduzido na saída de investidores da Bolsa, especialmente os institucionais locais. Como eu já disse, muito desse ciclo de expansão e contração já estava desenhado há meses. A contração, quer dizer, a retração da economia chinesa ficou visível já muito cedo, lá por abril, onde alguns indicadores já apontavam que sem um déficit fiscal do tamanho do que foi o ano passado, inclusive por curiosidade, ano passado a China produziu um déficit fiscal de 6% do PIB e esse ano até julho alguma coisa inferior a 1% do próprio PIB. Essa contração fiscal num país emergente como a China já tinha produzido uma taxa de crescimento mais fraca e já era visível na economia chinesa. Os Estados Unidos, o hard stop na taxa de crescimento ficou muito visível quando se contrastava a taxa de crescimento do segundo trimestre de 2021 contra 2020, contra o segundo trimestre de 2020, que era algo em torno de 9%, e isso em contraste com expectativa média de mercado de 3 a 3,5% para o crescimento da economia americana em 2022. Inclusive essa própria expectativa hoje nos soa muito otimista para a economia americana. Bom, por aqui certamente um macro pior, com PIB menor e uma inflação mais fora de controle, até que isso se acalme, claro, e uma política monetária em ajuste e rápido ajuste, claro que pesa sobre o negócio das empresas, claro que pesa sobre a formação dos preços, né? A nossa estratégia para lidar com isso é relativamente simples. Nosso ciclo de investimento, historicamente, ao longo de 20 anos, na nossa cota mais antiga, gira em torno de 4 anos e meio a 5 anos. Então, é claro que posicionados em boas empresas, em empresas que atendem uma série de requisitos que nós temos, né, dentro da nossa estratégia, a gente atravessa ciclos melhores e piores de PIB, de inflação e de juros, né? E essas coisas param de pé simplesmente porque a nossa estratégia é relativamente simples de se compreender. A gente precifica a variabilidade quanto essas coisas macroeconômicas podem variar em relação à expectativa média e traz isso para o valuation das empresas. Quando o mercado cai
descorrelacionando o momento macro com o micro, no caso específico das nossas empresas, nós temos empresas que hoje oferecem desconto, que apresentaram resultado até agora, neste ano, de crescimento bastante expressivo e deverão continuar crescendo ano que vem, em contraste com altas quedas de seus valores de mercado. Então, a gente tem oportunidades em teses, inclusive, que são pouco relacionadas com a macroeconomia ou com o PIB, né? Então, são portos seguros, tanto de crescimento quanto de valor, que dependem muito mais de si próprias, em dinâmicas microeconômicas, do que do cenário macro. No limite, o que acontece quando a gente vê um movimento como esse aí dos últimos 2 meses, é que abre-se uma oportunidade ainda melhor de investir na cota do nosso fundo, para capturar uma simetria maior de risco e retorno. Significa que a dor marginal é menor do que o benefício. Então, nesse sentido, a gente vê a nossa cota muito atrativa. É muito difícil de dizer se a cota já fez o bottom, né, se as empresas já pararam de cair. É claro que, enquanto pesa sobre as ações, sobre a classe de ativos ações, toda essa dinâmica macro, nem todos os investidores já se posicionaram a esse respeito. Então, isso pode ainda trazer ajustes adicionais, o que não significa que o nosso cotista deveria ficar preocupado ou deveria postergar seus próprios planejamentos de investimento. Significa apenas que ninguém vai te dizer aonde foi o bottom, né? Como a gente conseguiu produzir lá na crise do Covid no ano passado. Ficou claro que as ajudas monetárias, etc., dariam conta de evitar a contaminação da macroeconomia pela pandemia, pelo menos num efeito recessivo permanente. Então, dessa vez, dificilmente a gente vai ter uma visão tão clara de onde será o bottom, mas a oportunidade está marginalmente muito boa. É isso aí, pessoal. Agradeço a todos. Até o próximo mês. Obrigado.